Boa noite, alunos, tudo bom? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a simplificação de frações. Mas para nós simplificarmos frações, nós precisamos entender o significado dessa palavra, simplificar, tá? Simplificar, pessoal, nada mais é que escrever mais simples. E na matemática, escrever mais simples é escrever números menores, tá? Ninguém na matemática, ninguém que está fazendo cálculo, gosta de trabalhar com números grandes, tá? Então, na simplificação de frações, o nosso objetivo é escrever a nossa fração com números menores, porque aí vai parecer que nós estamos fazendo cálculos mais simples. Bom, em aulas passadas, nós falamos das frações equivalentes, que são frações que valem a mesma coisa, apesar da aparência delas ser diferente, tá? Eu vou te dar um exemplo de como que uma fração escrita numa forma mais simples, ou seja, com números menores, você tem a noção do que você está trabalhando. Por exemplo, se eu te desse essa fração aqui, ó, 7.000 sobre 14.000. Parece um número muito grande, parece um número complicado de se fazer conta, tá? E você não tem a noção do que está acontecendo aqui. Se eu te dissesse que este número é a mesma coisa que este aqui, ó. Toda vez que eu escrevo esta fração aqui, o aluno já sabe que isso é metade. Por quê? Porque está um número bem simples. Ele olha para essa fração e já sabe, é a metade. Agora, esta fração aqui também é a metade. Quem de 14.000 pega 7.000, pegou a metade. Quem de 2 pegou 1, pegou a metade. Então, esses dois números aqui representam a mesma quantidade, parte de um todo. Mas parecem números muito diferentes. Então, o que eu fiz com essa fração? Eu simplifiquei. Eu escrevi ela com números menores. Eu escrevi ela mais simples. Mas como que é o processo para que nós possamos escrever números menores sem alterar nossa fração? Porque nós temos que escrever números menores, mas ela tem que permanecer falando a mesma quantidade. Eu mostrei numa aula passada como que a gente poderia fazer para saber se este número é o mesmo que este. Eu mostrei que basta você multiplicar em forma de x. Se aparecesse o mesmo resultado, as frações representariam a mesma coisa. Então, olha só, 7.000 vezes 2.000, isso aqui daria 14.000. 14.000 vezes 1, isso aqui também daria 14.000. Apareceu o mesmo número, essas frações são equivalentes, representam a mesma quantidade. Tá bom? Então, vamos começar a entender agora o processo para que a gente possa escrever com segurança frações menores, frações mais simplificadas, frações mais simples. Então, vamos lá. Vou pegar o apagador, dar um delete aqui. Então, olha só. Olha o exemplo que eu vou botar aqui, ó. 20 sobre 40. Eu tenho essa fração aí e eu quero simplificar essa fração. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver qual é o número que divide tanto o numerador como o denominador. Aí aqui, esse número aqui é fácil. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Não pode ser número diferente. Tem que ser número que divida tanto o numerador como o denominador. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. 40 dividido por 2 vai dar 20. Repara que o 20 passou para 10, o 40 passou para 20. Tá? Eu simplifiquei a minha fração. Esta fração aqui é uma fração equivalente a essa. A mesma coisa. Repara que eu ainda posso dividir de novo a minha fração, ou seja, eu posso simplificar ainda mais. Tanto 10 como 20, eles dariam para dividir novamente por 2.
10 dividido por 2 daria 5. 20 dividido por 2 daria 10. Ou seja, essa fração 20 sobre 40 é equivalente a 10 sobre 20 e é equivalente a 5 sobre 10. Está ficando cada vez mais simples a minha fração. Eu vou apagar bem aqui a minha linha divisória, tá? Para continuar aqui. E repara que não dá mais para dividir por 2 o 5. Daria para dividir por 2 o 10. Mas a regra diz que você tem que dividir os dois ao mesmo tempo pelo mesmo número, tá? Eu posso trocar esse número? Pode ser diferente de 2? Pode ser qualquer número que sirva para dividir os dois ao mesmo tempo. Então aqui, ó, não dá para dividir por 2, mas tanto o 5 como o 10, eles dividem por 5. Então eu vou fazer isso. 5 dividido por 5 e 10 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2. Aqui sai uma fração mais simples ainda. Repara, quem de 40 pegou 20, pegou a metade. Quem de 20 pegou 10, pegou a metade. Quem de 10 pegou 5, pegou a metade. Quem de 2 pegou 1, pegou a metade. Repara que a fração foi ficando cada vez mais simples. Agora, se tu olhares aqui, não tem nenhum número diferente do 1 que divida o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Ou seja, essa fração chegou no seu nível máximo de simplificação. Quando a fração chega no seu nível máximo de simplificação, nós vamos dar o nome de fração irredutível. Tá? Nós chegamos na fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela fração que não pode mais ser diminuída. Vamos ver um outro exemplo agora. 30 sobre 40. 30 sobre 40. É uma fração que está grande. Eu posso tentar diminuir essa fração para ficar mais simples os meus cálculos. Para que esses cálculos sejam vistos sem medo. Porque toda vez que a gente pega um número pequeno, fica mais fácil de trabalhar na matemática. Então eu olho aqui, eu vejo que tanto 30 como 40 dividem por 2. Eu vou dividir. Tá dividindo pelo mesmo número, então posso, tá? 30 dividido por 2 vai dar 15. 40 por 2 vai dar 20. Aí eu olho essa minha fração e acho que ela ainda está grande. Eu vou tentar dividir mais ainda. Tentar diminuir mais, tentar simplificar mais, tá? Então veja só. 15 e 20 não dá mais para dividir o 15 por 2. O 20 dá, mas o 15 não, tá? Não dá para dividir por 3. O 15 dá para dividir por 3, mas o 20 não dá, tá? Por 4, não dá para dividir o 20, mas não dá para dividir o 15. Então, o número que eu poderia dividir tanto o 15 como o 20 seria por 5, olha. Tá? Eu vou tentando vários até eu encontrar um que sirva para os dois. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Pronto, esta fração grandona aqui, ela é a mesma coisa que esta fração menor aqui, ó. Tá? Quem de 40 come 30, se você pegou um bolo, dividiu em 40 fatias e tu comeste 30 fatias, é a mesma coisa que tu pegasse esse bolo, dividisse só em 4 pedaços e comesses 3. E esta fração aqui não pode mais ser dividida, porque não tem nenhum número que divida o 3 e o 4 ao mesmo tempo. Logo, eu posso dizer que esta fração já é uma fração irredutível. Fração irredutível. Quando eu perguntar para você o que é uma fração irredutível, é aquela que não pode mais ser simplificada. Vamos ver mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. 40 e 100.
40 e 100, uma fração enorme, né? Eu penso no número que dá para dividir 40 e 100. Bom, todos os dois são pares, dá para dividir os dois por 2. 40 dividido por 2 dá 20 para cada. 100 dividido por 2 dá 50 para cada. Aí eu penso, poxa, a minha fração ainda está grande, posso tentar dividir mais. Posso tentar deixar ela mais simples. Vou dividir de novo aqui por 2. Nós estudamos nos critérios de divisibilidade que toda vez que o número for par, não tem erro, ele vai dividir por 2. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. 50 por 2 dá 25. Opa, agora não dá mais para dividir por 2 os dois. O 10 daria por 2, mas os 25 não. Então, preciso arranjar um outro número, sem ser o 2, que divida os dois ao mesmo tempo. Este número poderia ser o 5. 10 por 5 dá 2. 25 por 5 dá 5. Está aqui a minha fração na sua fração irredutível, na sua forma irredutível, porque não tenho mais como arranjar um número que divida o 2 e o 5 ao mesmo tempo. Tá? Agora eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, porque vocês viram que eu fui fazendo várias divisões até chegar na minha irredutível. E tem uma maneira mais simples de chegar na minha fração irredutível. Exemplo. Deixa eu ver. 20, 12 sobre 18. Essa fração, 12 sobre 18. Eu posso ir dividindo por 2, depois por 3, até chegar na minha fração irredutível. Mas se eu quiser dar um pulo da fração que eu estou para a fração irredutível logo, eu penso no maior número que daria para dividir 12 e 18 ao mesmo tempo. Repara que 12 e 18 daria para dividir por 2 os dois. Mas esse não é o maior número que divide os dois. Tá? 12 e 18 também daria para dividir por 6. Tá? Então vamos dividir por 6 aqui, ó, em cima e embaixo. 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. Pronto, eu já achei a minha fração irredutível. Toda vez que eu quiser achar uma fração irredutível, se eu não quiser ter várias divisões, eu penso no maior número que eu posso dividir os dois. E aí, cai de uma vez a fração irredutível. Tá certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, falar sobre a simplificação, porque tem muita gente que não entende o que é simplificar. E simplificar é simplesmente escrever a mesma coisa com números menores, tá? E para isso basta a gente pegar o mesmo elemento para dividir as duas partes da fração. Então a gente fica por aqui, até o próximo vídeo.